A gente continua nessa repercussão, agora acionando o Eduardo Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos, para saber como que repercutiu aí nos Estados Unidos e também em outros cantos do mundo essa fala de Donald Trump, que algumas pessoas que tentaram fazer até a leitura ali de expressão facial viram algum nível de surpresa também na reação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, né, Barão? Boa tarde. Fala, Renan. Boa tarde para você, para Adriana, Boa para todo tarde. mundo aí no Brasil. Pois é, a repercussão continua no mundo inteiro, né? Depois de declarações feitas pelo presidente Donald Trump ontem, nessa reunião, após a reunião que teve com Benjamin Netanyahu. É curioso que antes da reunião, o Trump concedeu uma entrevista e chegaram a perguntar para eles essa possibilidade, né? Vai que você tem interesse em assumir a situação lá em Gaza, e o Trump disse que não, que era uma situação que tinha que ser resolvida com os países da região, que não havia nenhum interesse dele nesse sentido, mas aparentemente depois mudou de opinião. Agora há pouco, a porta-voz da Casa Branca concedeu uma entrevista e ela disse que o governo americano não vai arcar com nenhum centavo relativo à reconstrução de toda esta área devastada nos últimos meses pelos bombardeios israelenses. Disse mais, que Donald Trump está disposto a realocar temporariamente aqueles que estão lá, ou seja, realocar os palestinos. Mas ninguém sabe como isso aconteceria, afinal de contas, o Trump deseja que Egito e Jordânia pudessem receber esses moradores da faixa de Gaza, mas os dois países disseram que não vão fazer isso. E aqui nos Estados Unidos, o que a gente tem visto é justamente o contrário, ou seja, a deportação de desabrigados, de pessoas que estão aqui, vieram de outros países, deportados, enfim, é um sentido contrário do que o Trump agora está falando. É claro que ninguém sabe se seria mais uma figura retórica de Donald Trump, se ele tem, de fato, algum parceiro por trás que toparia reconstruir a faixa de Gaza, que está em ruínas, né? Para quem tiver a oportunidade de ver as imagens que a gente está exibindo agora, são lugares que simplesmente foram destruídos pela guerra recente. Então, ninguém sabe se teria um parceiro comercial interessado nisso e qual seria o custo disso. E mais, para onde seriam levados esses palestinos que vivem nessa área, cerca de 1,5 milhão, 1,6 milhão pessoas, já que tanto Egito e Jordânia, que são países próximos, já disseram que não têm interesse nesse momento em receber esta população. Enfim, são muitas perguntas, ninguém sabe, insisto, se é mais uma figura retórica, como foi a história das taxas, que depois acabou chegando ao meio termo, a um acordo, ou se de fato ele vai levar isso adiante. Sempre lembrando que para levar isso adiante ele precisa da aprovação do Congresso dos Estados Unidos para mandar tropas americanas para lá, e a última vez que os Estados Unidos tentaram de alguma forma essa ocupação foi aquele desastre que a gente acompanhou no Afeganistão durante 20 anos. Tropas americanas e de outros países ficaram por lá, até que na hora de sair, foi aquela saída atabalhoada, com invasão da embaixada americana, e hoje o Talibã voltou a dominar tudo que envolve o Afeganistão. Então, se a ideia é tirar o Hamas, depois de quanto tempo isso poderia acontecer, qual seria o custo e se, de fato, esse grupo não acabaria mandando a quando os Estados Unidos saíssem de lá. Tá certo, Barão. Obrigada pelas suas informações, viu? Reportagem completa logo mais no Jornal da Band. Bom trabalho por aí. Valeu, Barão. Até mais, obrigado. Só para trazer aqui para vocês, gente, complementando aí as informações, que olha, todos os países que eu disse no mundo, isso provocou um choque. Eu vou citar alguns dos países que imediatamente se pronunciaram. Olha só, França chamou de uma violação ao direito internacional. Reino Unido, aliado histórico dos Estados Unidos, diz que os palestinos têm que viver e prosperar na faixa de Gaza. A China diz que não concorda, é contra qualquer transferência forçada de Gaza. A Rússia defendeu a solução de 2 estados para que a paz, para que um equilíbrio exista ali na região da faixa de Gaza. Então foram muitas reações imediatas a essa fala absurda de Donald Trump. Arábia Saudita, Jordânia, Egito, todos os países ali ao redor da faixa de Gaza disseram que não concordam, que não aceitam manter relações com Israel com esse tipo de ideia. E o jornal The New York Times, a reação do Netanyahu, quando o Trump solta esse absurdo, é dizer que gosta dele porque ele pensa fora da caixinha. O jornal The New York Times disse: o problema é que algumas ideias de Trump, para elas, não existe nem a caixinha. É algo tão absurdo você sugerir a expulsão de um povo da sua terra. Não existe caixinha para esse tipo de ideia, de acordo com o jornal The New York Times.